Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu fiquei esperando poder o capitão subir. Aí depois o soldado vinha. Ele ia chamar o soldado de qualquer jeito, a não ser que ele tivesse desistido de pedir para me pregar hoje, né? Então eu esperei até um sinal. Aí ele aponta e eu disse: então é eu. Aleluia. Bom vê-los, irmãos. Muito bom vê-los hoje. Muito bom ver esse número de pessoas aqui na casa de Deus. E saber que o motivo que te trouxe não foi nenhuma promessa financeira, nenhuma revelação, a não ser a maior de todas as revelações que está nessa palavra, nesse livro chamado Bíblia Sagrada. Estamos reunidos em volta de um nome, o nome de Jesus Cristo. Ele nos trouxe aqui, não nos deixou ficar em casa debaixo das cobertas, e isso é bom. Tem mais calor aqui do que lá. Vai ter muito mais ainda, amém? Eu queria pegar o gancho do pastor que abriu em Mateus 4,4 e pedir para o meu irmão colocar que Mateus 4,4, Jesus está citando Deuteronômio 8,3. Você pode colocar? Eu quero complementar porque eu passei a semana inteira lendo a palavra de Deus e eu li isso ontem. Deuteronômio 8,3. E Deuteronômio é um nome bem complexo mesmo, sei que vai ser difícil para encontrar lá no início da Bíblia. Olha só, ele os deixou passar fome, depois lhe deu para comer o quê? Maná. Isso é incrível demais. Uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Oh, alimento maravilhoso, irmãos. Todos no tardar, no finalzinho da tarde, na manhã, todas as manhãs, antes do sol sair, o maná caía e os israelitas tinham que ir lá colher. Comida vinda através da palavra que Deus mandou Moisés dizer: eu vou alimentar o meu povo. E todos os dias eles colhiam, mas eles tinham que colher só o necessário para aquele dia. Se guardasse, enchia de bicho. Todos os dias eles colhiam e comiam uma comida e se fartavam. Nunca viram, e ser humano nunca viu, mas que dava sustância e os sustentava. O nome dessa comida era maná, mas eu posso dizer para vocês que ela também é confiança e dependência. Eu tinha que acreditar que no outro dia de manhã, minha irmã, o maná ia cair lá em cima das árvores e dos arbustos. Eles não saíam, não produziam. Deus todos os dias os sustentava. Todos os dias eles tinham que esperar e confiar. Não podiam guardar. Eles tinham que aprender que a palavra de Deus é totalmente suficiente e poderosa. Hoje não cai mais maná do céu sobre nós, porque o próprio Cristo é o nosso alimento. Quando ele se entregou na cruz e disse: o meu corpo é verdadeiramente comido e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem o quê? Vida em si mesmo. Uma comida, irmão, que não só te sustenta fisicamente, mas muito mais ainda, espiritualmente te mantém de pé. A palavra de Deus nos mantém de pé. E é essa comida, essa palavra que nos fez hoje estar reunidos aqui nesse domingo à noite. Porque um dia nós provamos desse maná, que é o Filho de Deus, e sentimos saciados de algo que nenhuma comida do mundo poderia nos saciar. Estamos aqui nessa noite para colher mais um pouco. Você crê nisso? Então fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, Pai querido e Pai amado, te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos por cada vida aqui presente. Te agradecemos pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, o qual hoje estamos aqui, Senhor, usufruindo, Senhor, das tuas bênçãos. Pai, te agradeço pela saúde, pelos livramentos, pelo pão de cada dia, pela tua palavra, pela libertação,
pelo esclarecimento, pela iluminação do Teu Espírito Santo. Obrigado, obrigado, meu Pai, porque de uma forma maravilhosa e especial, o Senhor abriu os nossos olhos. Já não estamos mais cegos, mas enxergamos, Senhor, aquilo que antes não enxergávamos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que eu possa todos os dias ser grato, Senhor, a tudo que o Senhor tem feito. Abençoa aqui, Pai, eu te peço, cada casal, que haja união entre eles, Senhor. Que haja entendimento, que haja paz, que haja conciliação, que haja amor, que haja respeito. Oh, meu Deus, que haja confiança. Desperta em nossa vida o melhor que Tu tens para dar, Senhor. Derrama do Teu amor, da Tua misericórdia, derrama da Tua graça. Abençoa cada criança, cada jovem, cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. Nos guie, nos ilumina, Senhor, em cada passo de nossa vida. Te agradeço, meu Pai, por esse momento e por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pode tomar o teu assento e palmas bem forte, bem alegre. Esse alimento é um alimento para a vida eterna, irmãos. O povo no deserto comeu maná. E hoje nós vivemos através da palavra do nosso Senhor. E você tem que crer. Você tem que crer que ao vir na igreja, você vai se alimentar. Você tem que acreditar. Você tem que ter essa certeza. Você não pode vir por um sopro, um pensamento de uma esperança que não está apoiada em nada. Você tem que se alicerçar. A Bíblia diz que o homem sensato faz sua casa sobre rocha. Ele não faz sua casa sobre areia. Você sabe como é a areia. O vento leva a areia para onde quer e o que estiver em cima cai. Mas uma casa feita na rocha, pode vir vento, pode vir tempestades, mas ela permanece. Se você ainda não sabe quem Cristo é e quem Deus é, por favor, procure saber. E aí você vai ter muito mais certeza, muito mais alegria e muito mais ânimo em vir na casa de Deus. Não seja impulsionado por emoção, mas seja impulsionado pela razão da tua existência. Sem Deus, sem Cristo, é como você dizer que você não está me vendo aqui. Ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. E pelo poder da palavra existimos e vivemos. E um dia o veremos com os nossos olhos, assim como Ele é. Porque assim foi a promessa dele. E assim é que vai ser. Amém? Deus colocou no meu coração nessa noite, irmãos, um trecho da palavra de Deus. E eu quero dividir com os irmãos aqui e os irmãos também em casa. Que Deus abençoe todos que estão assistindo pela internet e todos que vieram nessa noite buscar algo da parte de Deus. Irmãos, eu acho que eu nunca mostrei para vocês, é assim, ó, quem nunca leu Bíblia, ou não tem Bíblia, ou gostaria de aprender algo de Deus, eu aconselho uma Bíblia, essa Bíblia que eu tenho aqui, ó, não é a melhor Bíblia de todas em estudo, mas é a Bíblia mais simples de ser compreendida. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Depois que você começar a estudar, você vai pegar outras Bíblias, com certeza, porque você vai querer buscar. Só que essa aqui ela é tão simples que até uma pessoa que nunca leu, começando a ler, vai entender. Ela tem explicações, as palavras que são difíceis de entender, que precisaria de um dicionário, ela já traz traduzida no próprio texto. Você não vai passar trabalho. Por que você diz isso, irmão Gilmar? Porque para mim a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer na sua vida é estudar aquilo que vai levar para a vida eterna, amém? Ou você está aqui só pelos esses aninhos de vida que você tem? Seria muito pouco, né? Mesmo que durássemos 100 anos, seria muito pouco, perto de toda a existência ao lado do nosso Criador. Um dia tudo isso vai estar formado na mente de todos, se você procurar a Deus. Então nada mais importante do que buscar algo que você possa compreender. Nós vamos iniciar, irmãos, em Mateus capítulo 15, versículo 1. Aleluia. Mateus capítulo 15, primeiro evangelho do Novo Testamento, e versículo 1. Olha só o que está escrito ali, irmãos. Alguns fariseus e alguns mestres da lei
vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram, vieram de longe, os danadinhos, por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Você segura aí, meu amado. Olha só, eles vieram lá de Jerusalém para incomodar Jesus, porque tudo que faziam era uma oportunidade para dizer que Jesus estava errado, dizer que o que ele fazia era errado e dizer que ele não era o Filho de Deus de maneira alguma e que os seus ensinamentos não precisavam ser seguidos. Por quê, irmãos? Jesus veio em um momento crucial da vida dos israelitas. Eles estavam totalmente tomados por uma religiosidade e preceitos, num cumprimento de preceitos que já nem se podia dizer que era o povo de Deus. Assim como muitas religiões, como muitos, estreitam tanto a vida dos seguidores, que eles já não vivem mais. Tudo o que faz é errado, é pecado. E a pessoa se sente tão engessada, tão trancada, que ele foge. Porque se aquilo é Deus, eu não quero ele. Entendeu como é que é? Só que a Bíblia, ela liberta. A palavra de Deus, ela faz com que as cadeias caiam. Como? Porque se eu vou em algum lugar e aquela pessoa me fala algo, mas eu já li a Bíblia, eu sei que aquilo não bate, o que eu digo? Epa, esse lugar não é para mim estar. Eu vou no lugar onde falam exatamente o que Jesus fez. E assim todos nós temos que fazer. Não podemos servir como massa de manobra ou boneco de fantoche que fazem com a gente o que quer. Não! Cristo morreu por você individualmente, meu irmão. Cada um de você, é você que Ele quer. E Ele busca incessantemente pela tua vida e pela tua alma. E que você possa enxergar que Ele é real. Toda a luta, tudo que foi feito naquela cruz foi por causa de você, rapaz. Foi por causa de você, mulher. Ou você pensa que foi por outra pessoa, que você não é merecedor? Toda a história da Bíblia conta que Jesus ia e estava sempre com os menos favorecidos, para aqueles que não tinham nenhuma esperança. E agora os fariseus vêm para Jesus e começam nem prestar atenção no que ele estava falando. Começar a dizer, por que os teus discípulos não lavam as mãos? Não é lavar a mão em sinal de higiene, não. Não é ir ali lavar a mão para ir comer, não. É lavar as mãos em sentido ritual. São várias vezes. 7 vezes de um lado, 7 vezes do outro. Totalmente ritualístico, como um ritual que você vê. Tudo que é feito, que é repetido exatamente igual, é ritual, não é fé. É ritualístico. Uma oração repetida todas as vezes é reza, não é oração. É repetição, vãs repetições. E isso é o que os fariseus faziam. E vinham tentar Jesus em algo. E não era nem lei de Moisés, tá? Não era lei de Moisés lavar as mãos. Aqui diz os ensinamentos que recebemos dos antigos rabinos, que eram olhados, já não era nem lei de Moisés. Além da lei, ainda tinha mais os preceitos religiosos. Os coitados não tinham como mesmo, não tinha, era um desespero para viver. Era um desespero para chegar até Deus. Porque tudo impedia. Já é difícil ser um crente, não é? Você não sabe, você não vai ali. Ser honesto não é difícil? É difícil. Ser um homem fiel, uma esposa fiel, é difícil demais. Você tem que fazer escolha, amigo. Já é difícil. Imagina alguém chegar e botar mais carga daquela que você já tem para seguir. Só que ser fiel à palavra de Deus é o único caminho. Tudo que você faz, pode até sofrer. Você vai embora, deita a cabeça no travesseiro e dorme. Fez o que é errado? É uma vida inteira se punindo mentalmente. Mas fazer o que é certo, olha, pode estar todo arrebentado. Pode ter só uma telha sobre a cabeça. Você vai descansar, porque o descanso vem de dentro. É da alma e é do espírito. Amém? Que isso todos vocês tenham no seu coração. Mesmo que tenha que sofrer, faz o que é certo. Mesmo que te despeçam do emprego, não importa, faça o que é certo, porque Deus vai te encaminhar para um lugar onde você merece. Se você fizer o que é certo, nunca faça o que é errado, nunca, porque isso não agrada a Deus. Versículo 3. Jesus respondeu com outra pergunta. Porque o que é que acontece? Agora você vai entender o que vergonha que dá. Porque eles fizeram uma pergunta totalmente inútil. Agora Jesus faz uma pergunta totalmente útil. Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu:
E por que é que vocês desobedecem ao mandamento, que esse é mandamento de Deus e não de rabinos, e seguem os seus próprios ensinamentos? Quer dizer, vocês estão seguindo algo que foi guiado por outras pessoas, não o mandamento de Moisés, não está na lei. Mas por que então que vocês me cobram de algo que foi por rabino e vocês transgridem uma lei direta de Deus dada por Moisés? Agora nós vamos saber qual é essa lei, versículo 4. Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Vamos ver essa lei, antes de pular? Vamos ver essa lei? Êxodo 20, capítulo 12. Glórias a Deus. Olha lá. Respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Olha só, mandamento de Deus. Deuteronômio 5:16. Aquele nome difícil lá, irmão. Deuteronômio 5:16. Aleluia. Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Tem mais outras citações, eu vou deixar por aqui porque tem muitas outras. Você entendeu? Isso é lei de Moisés, dada por Deus. E é certo respeitar o pai e mãe ou não é? É uma coisa maravilhosa, não é bom respeitar o pai e a mãe? Não é uma coisa linda para um pai e para uma mãe ter um filho que é obediente, que respeita? E assim Deus fez para quê? Para que mantenha uma união, um respeito naquele que botou você no mundo por intermédio da vontade de Deus. Que se Deus diz não nasce, não nasce. Mas Deus disse: vem, vem. Vem e me sirva. E você vai ver o que é vida. Aleluia. Vamos seguir então lá em Mateus 15, que nós estávamos no 4, agora no versículo 5. Mateus 15, 5. Olha só, então quer dizer, eles vieram testar Jesus com a lei dada por rabinos. Jesus não responde aquilo que perguntaram, mas diz uma lei exata de Moisés. E agora ele vai dizer por que eles transgridem aquela lei. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar seus pais, quer dizer, tem dinheiro, tem bens, tem uma cabra, tem uma vaca naquela época, se ele tivesse qualquer coisa que pudesse ajudar que os pais estivessem passando necessidade, em sinal de respeito, mas diz: eu dedicarei isto a Deus, eu dediquei isso a Deus. Quer dizer, eu tenho algo para ajudar meu pai, mas eu vou lá e faço assim, não, eu vou dar lá no templo para ajudar Deus, mas não vou ajudar meu pai. Deus vai gostar disso? Parece que é, não parece ser bom? Parece. Não parece ser legal? Eu vou dar para meu pai, mas Deus é mais importante que meu pai. Não tem nada a ver, é outro tipo de importância, é outra coisa. E muitas igrejas fazem isso. Não vai lá não, cara, dá de oferta aqui, dá aqui, porque tu dando aqui, tudo vai acontecer lá. Olha que está cheio de gente caindo nisso. Olha que está cheio de gente achando que pode comprar qualquer coisa da mão de Deus. E agora você vai entender que você não pode comprar nada. O que Deus disse que é certo tem que ser feito certo, da forma correta, para que a bênção aconteça. Olha que especial isso que Jesus disse. Versículo 6. Então não precisa ajudar seus pais. Você disse que vai dedicar a Deus. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir seus próprios ensinamentos. Por quê? Porque daí eles enchiam o bolso com aquele dinheiro. Eles não estavam servindo a Deus, eles estavam servindo o próprio ventre, a própria barriga, a própria necessidade, os seus próprios desejos. Irmãos, você crê que Deus é justo? Não tem como duvidar disso, mas tem gente que pensa que não. Deus pensa. Se você partir da premissa que Deus é justo, todas as coisas que Deus fez, você pensa, pô, parece errado, mas Deus é justo. E aí você vai estudar mais a fundo e descobre, em tudo há a maior justiça de Deus. Deus jamais vai querer algo de você, se você poderia fazer o seu irmão viver melhor. Deus jamais ia fazer com que você tirasse algo dos seus pais que você pudesse ajudar para dar para ele. Por que ele vai querer algo, se ele já é dono de tudo? Você nunca parou para pensar nisso? Tudo é dele, tudo, nós somos dele. Até o dia que ele disser,
vai partir, é agora, e parte agora, porque até a nossa vida veio dele através do sopro da vida. Ele ordenou que nós nascêssemos, tudo é dele. Então por que ainda tem pensamentos de pessoas que acham que algo pode comprar a vontade de Deus? Nunca vai. O que é certo tem que ser feito. E Jesus confronta eles. Eles vieram com uma coisa totalmente sem fundamento. Não, lavar a mão. Não é lavar a mão de higiene, não. É lavar a mão em forma ritual, de purificação. Aí Jesus pega e diz para eles exatamente uma lei que realmente tinha que ser cumprida, e eles não cumpriam por ganância e por ignorância. Versículo 7. Hipócritas, ou quer dizer, fingidos encenadores. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte. Vamos ver o que Isaías disse? Aleluia. Isaías 29, 13. Lá no livro de Isaías. Isaías 19, 13. Perdão, 29. Eu que errei, tá? Segura aí, não muda. 29, 13. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é algo para nós refletirmos, se nós também às vezes não fizemos isso. Algo para exterior, algo sem valor. Deus não quer isso. Por isso que digo, se é para fingir, não adianta vir. Se algo é feito para Deus, tem que ser verdadeiro, porque não conta nada. Tem que ser feito com entrega, tem que ser feito com obediência, porque senão você vai passar a vida inteira se punindo de algo e chegar no fim, escutar aquela voz de Jesus dizendo: apartai-vos de mim que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E aí você vai dizer: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Não vos conheço. Vocês fizeram porque o meu nome tem poder, mas vocês não tinham parte comigo. Entende como a palavra de Deus o que é? Irmão, a palavra de Deus não tem em cima do muro. Você sabia que quem está em cima do muro já é do maligno? Porque quem é de Deus já está do lado dele, irmão. Quem está em cima está pendente a cair para o outro lado. Não tem morno. Com Deus é quente ou é frio. Se é frio, declara que é frio. Se é quente e crente e crê nas coisas de Deus, vem para o lado de Deus. Vida de fingimento para chegar lá no final. Você imaginou? Todo bonitinho de gravata. Chegar lá no final, o irmãozinho que você dizia que aquele ia para o inferno passou assim, ó. Que é isso? Ele era sincero. Lembra da passagem que Jesus diz do fariseu e do publicano orando diante do altar? Senhor, te agradeço porque dou o dízimo. Te agradeço, Senhor, porque faço minhas orações. Te agradeço porque sou homem honesto. Te agradeço porque não sou igual esse publicano. Coitadinho, lá de longe, ele nem chegava no altar porque do respeito. E dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que não sou digno nem de estar diante da tua presença. Aí Jesus diz que aquele homem saiu justificado diante de Deus e ia para o descanso. É isso que a Bíblia diz do início ao fim. E é muito difícil de praticar, porque dentro de nós há uma lei operando dia e noite contra a vontade de Deus, que tem que ser dominada para que nós possamos sentir a plenitude do que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Isaías diz, aí Jesus fala no versículo 8, 15 e 8, onde a gente estava lendo. Mateus capítulo 15, versículo 8. Deus disse: este povo com a boca diz. Jesus está citando Isaías 29, Isaías 29, 13. Então, olha só como Jesus vem para cumprir toda a lei. Deus disse: este povo com a boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Versículo 9. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Vocês entendem o que é leis humanas? Lei humana é aquela coisa que aprisiona, que prende. Um dia eu li uma frase de um padre. Ele era, vamos supor, ele estava indo no caminho para ser papa.
Aí ele escreveu uma frase e ele desistiu no meio do caminho, esse homem que estudava, um teólogo católico. Ele disse assim: Deus deu asas aos homens e as religiões os colocaram em gaiolas. Não faz sentido isso? Faz, porque Deus fez os homens livres para o servir e voar por todo o mundo. E aí as religiões vieram e prenderam o camarada dentro de uma gaiola e disse: não, tu é um passarinho da minha gaiola. E Deus não fez isso. Deus te criou livre para viver a plenitude do Espírito de Deus. Você é livre para estar aqui e que você esteja, porque aqui contém a palavra de Deus. E que não seja por vãs promessas ou por coisas prometidas, impossíveis de acontecer, mas que você esteja aqui porque de alguma maneira Deus falou ao teu coração e você não se vê mais longe da casa de Deus, não porque essa gaiola está com a porta fechada, mas porque as portas dela estão abertas e você pode entrar e sair quantas vezes você quiser. Isso é maravilhoso ou não é? Jesus, quando nos chamou, ele não fechou a porta depois que nós o aceitamos. A porta estava aberta para nós estarmos com ele, querendo estar com ele, e que nada nos fizesse ou nos forçasse a estar com ele contra a nossa vontade. Os ensinamentos de Jesus, irmãos, são alimento e vida. Versículo 10. Vamos ver até onde a gente vai poder ir. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, ou sujo, ou indigno. Não é o que ele come, o que ele se alimenta, que vai levá-lo ao inferno. Jesus chamando as multidões para explicar o porquê que o fariseu estava dizendo que eles eram impuros, porque só não lavaram a mão, mesmo fazendo tudo o que agradava a Deus. Eles olharam o exterior, uma coisa sem nenhum sentido ou importância, e agora Jesus realmente diz o que realmente importa. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Preste atenção, irmão. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura, indigna, até mesmo do céu. Quantas vezes me proibiram as coisas, irmão? Não come isso, não come aquilo, não faça isso. Dê 7 passos, 7 voltas, 7 ajoelhadas, 4 benzidas. Pensa quanto não passaram por isso. Pensa que escravidão, quem que não passou por isso? Passamos sim, achando que rituais nos levavam a Deus, até que um dia tudo caiu. Eu pude entender que entre eu e Deus só existia Cristo, que é o mediador entre nós e Deus, abrindo as portas do céu para que o homem pudesse entender que somente Cristo é a porta que nos leva ao céu. Jesus aqui diz claramente: parem com essas coisas, parem com essas coisas de impureza. Deixa eu ver se é aqui que já está isso. Nós estamos no 15:11, isso mesmo. Então, irmão, nós estamos no 15:11. Quero pedir para você algo maravilhoso, lá em Atos 10:15, por favor, amado. A gente leu que não é o que entra pela boca, mas o que sai que contamina. Olha só em Atos 15 o que está escrito. A voz falou de novo com ele, isso era Pedro. Deus falando com Pedro. Pedro teve uma visão que do céu descia um lençol cheio de comida impura para o judeu. Sabe, um monte de coisa que não podia o judeu comer. Aí ele ficou aflito e como? A voz dizia: agora come. E ele: eu não posso, eu sou judeu. Aí a voz disse para ele assim: não chame de impuro aquilo que Deus santificou. Aleluia! Isso a respeito de nós, gentios, dos que não eram judeus, dos que não tinham direito a nada de salvação. Deus disse: como podes tu falar que algo não presta ou não serve para o céu, se eu já santifiquei? E aí foi aberto o caminho para os gentios, irmãos. Gentil é todo mundo que não é judeu, que não é o povo da promessa. Todo o resto é gentil, enxertado na oliveira verdadeira.
Você já viu que enxerto dá certo, não dá? Pô, esses dias eu vi um cabra enxertando uma laranja, um pé de uma laranja em outro, cortando um galho com a casquinha, igual uma cirurgia. Fez direitinho, tac, depois de um tempinho, aquela laranja, um pé de limão começa a dar laranja, um pé de laranja começa a dar limão, dá uma mistura. É enxertado na oliveira. Aí eu me lembrei de Jesus, e eu sendo enxertado o dia que eu disse, eu te aceito. E agora já dá um fruto bonito, né? Não como o pastor Cristiano, que é um galho bonito, um galho viçoso, né, pastora? Um galho cheio de vida. Aí eu sou já um raminho mais magrinho, mais sequinho, um raminho mais que nem, mas que não foi rejeitado. Você entendeu? Um ramão grandão daquele, pega um raminho desse, a árvore ficou até com vergonha, mas aceitou. Isso é só para você rir. Porque as coisas de Deus são assim. O enxerto não falhou, aceitou. E aí o que estava no tronco, maravilhoso e puro, pôde ser transferido a um ramo seco, que antes só servia para ser queimado, mas que agora tem vida e pode produzir frutos. Você acredita nisso, irmão, nisso? Só Jesus faz isso, rapaz. É isso que nos enche, é isso que nos faz, é isso que tem que ser o motivo de nós nos unirmos, para cada vez mais nos entendermos que não existe Zezé sem Jesus. Irmã Vânia, né? Não existe Vânia sem Jesus. Aquele dia eu esqueci o teu nome, não pude botar no céu, mas agora eu te coloco em Cristo. Te coloco em Cristo, Senhor. Não existe Nilson sem Jesus. Entenda isso, irmão. Não existe você sem Cristo. Porque se tirar Cristo de toda a tua história, sobrou um graveto que vai ser queimado. Mas com Cristo é uma árvore que produz fruto. Você entendeu que não dá para comparar? Se tirar Cristo eu estou morto. Mas se Ele existe, eu estou vivo. E isso é maravilhoso. A voz falou de novo com ele. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Os judeus estavam dizendo que o que Jesus fazia aos discípulos era algo impuro. E Jesus disse, não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Quer dizer, vocês dizem coisas impuras. Vocês ensinam pessoas a ir ao inferno. O que sai da boca de vocês bota pessoas no inferno. Ele dizendo aos fariseus. Nós estávamos no 11, né? Agora nós vamos no 12. Mateus 15, 12. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, olha só isso daqui. Sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Tu acredita nisso? Os discípulos estavam preocupados, tadinho dos fariseus, levaram uma pisa do Senhor Jesus. Levaram uma pisa, eles estavam preocupados. Não sabiam eles que eles mereciam um sarrafo nas costas, um sarrafo de Angelim, para ver o lombo mesmo, para ver o lombo queimar. E aí então, versículo 13. Jesus respondeu, vamos lá, versículo 13. Jesus respondeu, toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será? Escutem isso. Na história do semeador, quem semeou o trigo? Quem foi? Deus semeou o trigo. E quem foi que lançou o joio? Vamos ver quem foi? Será que você vai saber quem é? Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Jesus contou outra parábola e disse ao povo, o reino dos céus é como um homem que semeou sementes boas na sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio quem? O inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada de... E depois foi embora o miserável, só jogou o que era ruim.
Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu, porque não dava para ver o danadinho, ele era muito parecido, parecia até trigo. Aí os empregados do dono da terra chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Agora versículo 28. Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão também arrancar o trigo. Quer dizer, aqueles fariseus ali foi semeado da mão do cão mesmo. Então não adiantava ter pena, não adiantava ficar preocupado, não adiantava. Eles nunca iriam ouvir a voz de Deus. Assim como você vê, eu cito aqui algumas vezes com vocês, você não vê atrocidades cometidas por ser humano que você tem certeza que aquela pessoa não é um ser humano igual a você, não é? Claro que é. Você pensa assim, de eu não teria coragem mas nem de chegar perto porque o camarada... E é isso aí, porque você é humano, você tem Deus dentro de você. Uma pessoa que não tem Deus, irmão, ele pode fazer de tudo. Imaginou essa terra sem a presença e a luz de Deus? Estaria como estava nos tempos de Noé. Para sobrar uma família, pensa no que não estava aquela terra. Pensa na corrupção e no que poderia. Se Deus é justo, lembra que você já disse que pensa que Deus é justo? Eu tenho certeza que Deus é justo. Se todos morreram, nenhum daqueles prestava. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus e buscamos a fundo descobrir cada detalhe, nós entendemos que Deus, por misericórdia, ainda separa um para a linhagem e o Messias poder nascer. Lá, muitos anos na frente, Deus preservou alguém para que essa promessa pudesse ser cumprida. Aqui Jesus fala aos fariseus fala aos discípulos e diz: toda planta que não foi meu Deus, meu Pai que plantou, ela vai ser arrancada. Está lá em Mateus, 15, nós estávamos em Mateus 15, 14. Mateus 15, 13. 15, 13, por favor, só para a gente botar contexto. Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Lembra? Daí nós fomos lá na parte do joio e a gente vai saber que não é agora. Mas quando Jesus voltar, o trigo vai ser mandado para onde? O celeiro de Deus, o céu. E o joio atado em molhos para ser queimado. Olha só que isso vai acontecer. Aí a pessoa faz uma coisa errada e diz: não aconteceu nada, vou fazer outra. Porque ele pensa que é algo místico, é algo mágico. Eu botei o pé, vem uma guilhotina e tira a ponta do sapato, e eu volto para trás, arrancaram a ponta do meu sapato, caiu um negócio do meu dedo. Não é assim. Quando você vê, você está tomado por inteiro. E assim é que o pecado entra. Ele não entra vestido com um chifrezinho pintado de vermelho, com botinha preta. Não é assim. O capeta não tem botinha e não é vermelho e não tem chifre, não tem cola. Ele é um ser que invade e tem todas as formas que possam ter para te convencer. O que você pensar que é a tua fraqueza, ele pode ser. E aí só Deus para te livrar disso. E a presença de Deus é a tua entrega com Deus que faz com que esse mal não tome conta da tua vida. Sem Deus, nós seríamos um alvo muito fácil. Amém? Versículo 14. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro cego, os dois acabam caindo aonde? Essa está no 14. Lucas 6,39, por favor, amado. Lucas 6,39. Aleluia. Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, o que vai acontecer? Uma pessoa que enxerga tem que guiar um cego. Dois cegos no mesmo lugar, tirar a vareta mesmo, ele não vai saber onde está de jeito nenhum. Mas aquele que enxerga pode dizer ao outro o caminho certo de andar. Me lembro muito bem, enquanto eu tateava cego procurando um rumo para a vida. Até que alguém que enxergava porque viu Deus,
pôde me dizer: amigo, estás indo para um buraco, eu vou te mostrar o caminho certo. E que bom que eu acreditei, e hoje estou aqui, diante de Deus e de vocês, podendo dizer como é bom enxergar, e como era ruim na época que eu estava cego. Vivia cheio de preceitos, de simpatias, de religiosidades que me prendiam. Eu fazia coisas que o meu pai me ensinava. Meu pai era extremamente religioso. Hoje meu pai é evangélico, mas ele era religioso mais demais. Ele fazia a gente rezar um texto toda noite, e eu não entendia porque tinha feito aquilo, e se eu perguntasse ele também não sabia dizer. Ele só fazia. Meu pai fazia, meu avô fazia, meu trisavô fazia, todo mundo fazia, e depois quando a gente descobre, não precisava ter feito nunca aquilo. E todas as noites era tão mais importante que ele sentasse na mesa conosco e nos contasse alguma coisa da vida dele, ou alguma coisa que nos servisse, dissesse alguma coisa boa com o filho. Não, isso ele não fazia. Aí vinha com vã repetição de ladainhas, uma em cima da outra, e toda noite, toda noite. E aí hoje eu entendo como é triste estar cego, como é triste a religião, como é triste os rituais, porque eles te fazem ficar num círculo eterno, e você nunca encontra uma saída, você nunca encontra um caminho. Por quê? Porque você repete sempre a mesma coisa. Mas quando Cristo entra na vida de alguém, Ele mostra exatamente o caminho que a gente tem que andar, e isso faz grande diferença. Isso faz toda a diferença, faz com que a gente agora se sinta pleno e livre de todas essas religiosidades. Aleluia. Mateus 15, 15. Só para a gente seguir aqui, já estamos num bom caminho. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Pedro ainda não tinha entendido. Vocês acreditam nisso? É complicado, não é? Pô, tinha falado tantas coisas, ele já tinha dito que é o que entra pela boca. Não, eles queriam mais claro. Por que isso tudo acontecia? Irmão, Jesus, quando escolheu os discípulos, ele escolheu os mais simples de tudo, para provar que a glória não era de homens formados, mas de Deus que forma homens. Você entendeu? Jesus foi lá e escolheu. Foi lá e escolheu Mateus, que estava numa vida bem financeiramente, miserável espiritualmente. Foi lá, pegou Pedro, pescador rude, difícil de lidar, e assim foi, porque a glória é de Deus, a glória não é de homens. E Pedro agora, com a sua rusidez, ainda pergunta: explica para nós aquilo que o Senhor falou antes, Senhor. Aí versículo 16, Jesus disse: olha só, vocês também ainda não entenderam? Vocês lembram que Jesus sempre chamava os discípulos e contava as coisas para ele em particular? Era igual a lidar com um guri pequeno, irmão, dá vontade de puxar a orelha até na última. Jesus chamava eles tudo em particular, explicava, esmiuçava para que eles pudessem entender. E aqui Jesus disse: poxa, se fossem eles que nunca tivessem me escutado, mas vocês me escutam direto e ainda não entenderam. Versículo 17. O que entra pela boca, olha só o que Jesus fez. Ele fez igual se faz com criança. O que entra na boca passa pelo estômago, olha só, vai para o estômago e depois sai do corpo da forma como vocês conhecem. Eu não vou dizer o nome. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem. Quer dizer, vocês comem uma comida, ela vai vir para a barriguinha de vocês, vai encher a barriga e depois ela vai embora. Ela não vai ficar com vocês para sempre. Aquilo vai embora, e graças a Deus que vá. Porque se não for, fica todo mundo aborrecido. Até esses dias eu descobri uma. A palavra enfezado é porque você está cheio de fezes, sabia disso? Quando você está com a barriga cheia, você fica enfezado. É daí que vem a palavra enfezado. Não é tá brabo, não, é enfezado mesmo. Por isso que o nome é enfezado. Desculpa a brincadeira, vamos seguir para o caminho. Mas o que sai da boca vem da onde? Aí agora começa a fazer uma diferença, não faz? A comida, se você parar agora para pensar, com certeza Pedro disse: pior que é mesmo, a comida só entra, vai embora. E eu cheio de preceito, né? Quanta coisa mexe com uma pessoa que era cheia de preceito. Não comia tal coisa, não fazia aquilo, lavava a mão, ritual. E agora Jesus diz de uma forma simplificada: puxa, a comida realmente ela só vai para a barriga e depois ela vai embora. Mas tem outra coisa que é mais importante. Jesus diz: o que sai do coração da gente, aí isso faz grande diferença. Porque você sabe que com uma só palavra você pode ferir uma pessoa para sempre. E se Deus não entrar naquele coração e ela te perdoar, ela morre com aquela mágoa de você.
Por isso que às vezes a gente tem que abrir o olho com as coisas que saem da nossa boca, direcionadas a outro ser humano. Porque às vezes pode ser que aquilo não tenha conserto. Talvez você não tenha tempo para consertar o que foi dito. Por isso que se você fez algo errado, corra e peça perdão, para que aquela pessoa te libere daquele mal. Por isso que se diz liberar perdão. Não é assim? Você fez algo errado, quando a pessoa libera, ela não te solta. Você não parece que estava algemado e te solta? Soltou, liberou perdão. Libere perdão. Isso é algo nobre de Deus. E Jesus aqui fica explicando, ó, mas o que sai da boca vem do coração. E isso faz com que a pessoa fique impura, porque o que ele diz pode contaminar um monte de pessoas, fazer com que as pessoas fiquem tristes, e ele também fique triste pelo que ele falou. Porque se ele não tiver a capacidade de pedir perdão, ele vai ficar com aquilo no coração dele e a outra pessoa magoada. Versículo 19. Porque é do coração que vêm os maus, mas o quê? Os crimes de morte, mas o quê? Mas o quê? Tem mais ainda? Roubos, as calúnias. Vocês já viram que quantidade de coisa que vem? Claro, é do desejo da gente. É daquilo que não tem controle. Todas essas coisas que estão aqui nessa lista que Jesus nomeou, pode ser controlada se você deixar o reino de Deus entrar em você. Lembra do reino de Deus? O reino de Deus é viver sobre a tutela de um rei. Então, se o reino é de Deus, eu vivo sob o comando de Deus. Então, eu faço aquilo que o meu rei me deixa fazer. Então, adultério, ele diz, isso não é legal, isso não é pecado. Eu não vou fazer, porque realmente é mal. Mas se eu não tenho reino, eu não tenho freio. É como andar num carro ladeira abaixo, o cabo do freio arrebentado. Não tem nada que segure. Cada vez mais rápido vai descer. Mas se eu tenho freio, a todo momento que ele quer disparar, eu posso dar uma pisadinha no breque. E aí eu paro a hora que eu quero. Isso é o reino de Deus. Você tem freio. Sem reino, você não tem freio. Deixa Deus reinar a tua vida. Você é uma pessoa com freio. Freio na língua, freio nas ações, freio no comportamento, freio nos pensamentos. Não é assim? Às vezes não vem os pensamentos ruins. Vem, irmão. Você não é diferente de mim. Vem em mim, vem em você também. Vem pensamento que você vai até assim, sai de mim, coisa ruim. Não é? É uma coisa ruim na cabeça, sai fora daqui, isso aqui não é coisa para mim, sai fora. Mas o capitão vem e lança ele lança, sem botinho, sem chifre, ele vem e lança. Todas essas coisas podem ser controladas se você vive o reino de Deus. Versículo 20. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna. Pois é, e não vai dar tempo para seguir o resto. Vocês não estão fazendo isso porque o Cristiano mandou, né? Eu estava até ficando feliz. Tem outra parte, mas não vai dar para seguir, vai ser para outro pôr do sol. Mas vai ser bom, mas vai sair. Ela vai sair. Durante a semana, quem vir no culto vai poder escutar. Amém? O que entra pela boca, Jesus diz, livra-te, irmãos, de rituais. Livra-te daquelas coisas que só te prendem. Porque a palavra de Deus, ela te liberta. Ela faz você entender que você tem asas. E uma pessoa que tem asas, quem nunca sonhou que estava voando? Nunca sonhou? E quando acordou, deu aquele negócio na perna, parece que estava dando uma fisgada, não é? Dizem que esses sonhos são quando a gente está crescendo. Eu não estou mais crescendo, eu ainda tenho 40 anos, se eu fosse crescer, não cresço mais. Sonhar que está voando, sonhar que está no ar, sonhar que está para tudo que é lugar. Esses são os sonhos. E Deus te pode fazer isso. Sonhar com a graça de Deus, com a força da palavra de Deus. Saber que é livre, saber que você pode amar, saber que você pode estar com a sua família, mesmo que eles sejam todos errados. Mas você vai lá e eu tenho certeza que a tua presença, quando você chega naquela casa bagunçada, eles vão se sentir bem só de olhar no teu olhar. Porque Deus está com você. E onde você está, Deus não sai, mesmo que você esteja num lugar horrível.
Porque Deus está em você. E onde você está, Deus está. E aquele lugar tem o prazer de ter a presença de Deus. Porque você está naquele lugar. Durante muito tempo eu fugi da minha família. Porque me ensinaram que eles não eram dignos. E depois eu descobri quanto tempo andei errado. Eu podia estar todo o tempo. Eu podia estar todo o tempo com eles. Mas a religiosidade não me permitia estar. Porque era feita uma seleção. Em que só quem serve a Deus podia andar junto. Sendo que no final, quem estava do meu lado era pior do que aquele que estava no mundo. O que sai da boca são os julgamentos, os pré-julgamentos, os preconceitos, as indiferenças. É isso que sai da boca, que faz com que a gente fique cada vez mais preso nesse mundo terrível. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando no coração de vocês, irmãos. E até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.